Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje iremos falar sobre o autor H.P. Lovecraft. Está preparado? Então deixe seu like e indique o vídeo para ajudar o canal. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para nós. Obrigado. Se H.P. Lovecraft estivesse vivo, ele ficaria assombrado com a celebridade que sua imagem e sua obra obtiveram nos anos transcorridos desde o seu falecimento em 1937. Eis ali um homem que teve apenas um volume precariamente impresso de sua ficção publicado em vida. E ele foi forçado, por causa disso, a publicar a maior parte de suas histórias nas páginas mal encadernadas da revista Weird Tales e outras pulp magazines nas décadas de 1920 e 1930. Lovecraft praticamente inexistia para o mainstream literário de seu tempo, e nem mesmo um simples artigo sobre ele apareceu em qualquer revista ou jornal importante enquanto ele esteve vivo. Não se pode culpá-lo por pensar, em seu leito de morte, que a sua obra se destinava ao esquecimento e que ele, em sua excessiva humildade, acreditava merecer isso. Hoje, livros com seus contos, novelas e romances breves têm sido impressos aos milhões de exemplares, em capa dura ou brochura, e traduzidos para mais de 25 idiomas em todo o mundo. Praticamente, cada linha de seus escritos, ensaios, poemas e principalmente as milhares de cartas de sua autoria ainda sobrevivem, já que essas já foram publicadas ou se encontram em processo de publicação. O mito de Cthulhu, o arcabouço pseudo-mitológico que ele concebeu nas narrativas de sua última década de vida, assumiram vida própria, e hoje centenas de escritores já contribuíram para aumentar o mitos. Lovecraft é também uma presença enorme em várias outras mídias. Adaptações radiofônicas de suas histórias começaram a ser produzidas na década de 1940. Filmes e adaptações televisivas na de 1960. E, em 1982, foi lançado o primeiro RPG popular dos mitos de Cthulhu, que alcançou grande popularidade, gerando milhares de fãs de Lovecraft entre aqueles que jamais leram uma só palavra de sua ficção. Produtos ligados a Lovecraft deslancharam nas últimas décadas, variando de miudezas como adesivos de para-choque com os dizeres Cthulhu para presidente, a bonecos de pelúcia com a forma da entidade octópode extraterrestre. O mais surpreendente de tudo isso é que a própria imagem do autor magérrimo, de queixo proeminente e feições modestas, se tornaram um ícone da cultura popular, pois muitos romances e contos têm Lovecraft como personagem, algumas vezes ao lado de figuras ficcionais como Sherlock Holmes, outras vezes envolvido em investigações sobrenaturais das mais bizarras que qualquer coisa, ou mesmo outras histórias que representam a sua própria ficção. O escritor de Providence, Rhode Island, ficaria mortificado se soubesse que existem cervejas especiais com seu nome, e até mesmo um bar chamado Lovecraft, que já foi aberto em Portland, no Oregon. Como foi que esse humilde cidadão da Nova Inglaterra, assolado por perenes dúvidas sobre os méritos de seus livros e escritos, e que nunca pensou em vendas ou em marketing, tornou-se uma figura tão popular e aclamado pela crítica? Diversos livros e estudos se propõem a fornecer algumas respostas. No entanto, parciais para um enigma ainda sem resposta. Nos textos do biógrafo S.T. Josh, de onde o roteiro desse vídeo foi inspirado. Seu desenvolvimento como escritor e pensador ao longo de um período consideravelmente curto, pouco mais de 2 décadas, beira a uma situação assombrosa.
Ninguém que tivesse lido seus primeiros contos de horror e histórias macabras poderia imaginar que ele se tornaria o mais significativo escritor de ficção sobrenatural do século XX, rivalizado unicamente por seu conterrâneo Edgar Allan Poe, como a figura suprema desse curioso gênero literário. As evidências documentais sobre a vida e obra de Lovecraft são surpreendentes e de uma riqueza quase inexaurível. No decorrer de sua vida relativamente curta, ele chegou a escrever mais de 80 mil cartas, tornando-se um dos mais prolíficos missivistas da história. Apenas cerca de 5.000 dessas cartas sobrevivem até hoje, e muitas delas são altamente reveladoras de seus gostos e temperamentos. Alguns chegando mesmo a uma extensão de 40, 50 ou mesmo 70 páginas, mais longas do que a maioria de seus contos. Desse modo, Lovecraft tornou-se uma das figuras mais bem documentadas de sua época, e há períodos de sua vida dos quais podemos obter um registro quase que diário de suas atividades. Além disso, muitos de seus amigos e colegas escreveram memórias sobre Lovecraft, acrescentando detalhes fascinantes que corroboram o que ele próprio discutia em suas cartas. Algumas dessas memórias são extensas como livros e proporcionam narrativas inesquecíveis sobre um homem que claramente deixou uma forte impressão em todos aqueles com quem manteve contato, até mesmo nos que o conheciam apenas por correspondência. É necessário, sem dúvida, valer-se de cautela ao avaliar essa riqueza de evidências documentais acerca de Lovecraft, quer provenientes de seu próprio punho, quer escritas por outros. Há ocasiões em que se pode ver que o escritor, em suas cartas, apresenta uma imagem cuidadosamente elaborada de si próprio. Ele gostava de posar, mesmo em seus 20 anos, como um cavaleiro sobrenaturalmente idoso, voltado ao passado e desprezando todos os movimentos sociais, políticos e culturais de sua época. Mas, em geral, suas cartas parecem notavelmente leais aos altos e baixos de sua vida, e as memórias registradas por seus amigos apenas ampliam e não contradizem a imagem que emerge das missivas e ensaios de Lovecraft. O gênero literário que Lovecraft revolucionou em sua breve carreira foi o que ele próprio denominava Weird Fiction, ou ficção estranha, ficção insólita. A literatura de horror sobrenatural tem uma ancestralidade muito longa, e as suas origens remontam aos mais antigos registros remanescentes da civilização ocidental. A epopeia de Gilgamesh, um poema babilônico fragmentário que data de aproximadamente 1700 a.C., já introduz certos motivos, como o do super-herói, da busca pela vida eterna e da descida ao submundo. A Odisseia de Homero, 700 a.C., é repleta de criaturas sobrenaturais de todo tipo, da feiticeira Circe, que é capaz de transformar seres humanos em animais, do descomunal gigante Polifemo, o Cíclope, entre outros. A tragédia grega é temperada por fantasmas, poções mágicas e outros fenômenos assombrosos. O primeiro lobisomem conhecido da literatura encontra-se numa breve passagem do Satiricon de Petrônio, 65 d.C. Com o alvorecer do cristianismo, figuras como a bruxa, o fantasma e o vampiro assumiram novos significados, uma vez que tais entidades estiveram ligadas a várias fases da teologia cristã, particularmente a ênfase por esta dedicada à influência de Satã sobre uma humanidade caída. As imagens grotescas do inferno na Divina Comédia de Dante, de 1314, e as vívidas descrições de Satã e seus asseclas no Paraíso Perdido de John Milton, em 1667, são, talvez, por demais vinculadas à religião para constituírem exemplos de literatura insólita, propriamente dita. Mas ambas exerceram influência considerável sobre o que veio depois. No entanto, para que uma verdadeira literatura do sobrenatural pudesse emergir, é necessário haver um consenso geral sobre o que constitui
o natural. Em outras palavras, o conhecimento humano precisa ter avançado a um ponto de ser generalizadamente aceito que criaturas como bruxas, vampiros e lobisomens não podem existir, pois estes desafiam o que passou a ser conhecido como as leis naturais que governam o universo. Como o próprio Lovecraft expressou numa carta, o cerne de uma narrativa insólita é algo que não poderia de forma alguma acontecer. Portanto, não surpreende que o horror sobrenatural seja um gênero literário surgido apenas no final do século XVIII, pois foi só então que a ciência passou a ter uma compreensão razoavelmente sólida do que é e do que não é possível. E foi somente então que o horror sobrenatural pôde avançar a ponto de superar o estágio do mito, do folclore e da religião. A novela O Castelo de Otranto, de 1764, escrita por um nobre inglês diletante, Horace Walpole, exerceu uma influência muito superior aos seus méritos reais, pois inaugurou o chamado romance gótico, que dominou a história literária por mais de meio século após sua publicação. O pequeno livro de Walpole, embora cheio de incidentes excêntricos e absurdos, estabeleceu os parâmetros básicos do romance gótico, a ambientação medieval, pois acreditava-se que o caráter primitivo e bárbaro daquele período fosse um terreno fértil para a crença no sobrenatural. O recurso do castelo como palco de ação, fonte essencial de uma casa mal-assombrada, e o emprego de personagens estereotipados, como o nobre cruel, a bela jovem como vítima potencial e objeto de simpatia do leitor, e, por fim, o jovem corajoso que salva o dia. Mais de 400 romances góticos foram publicados durante o período de 1764 a 1824, mas poucos deles têm algum interesse atualmente. A grande maioria foi escrita por oportunistas que almejavam capitalizar a popularidade do gênero. Entre os mais importantes romancistas góticos encontram-se Anne Radcliffe, que com o romance Os Mistérios de Udolfo, de 1794, e outras obras, desbravou a técnica do sobrenatural explicado, em que incidentes aparentemente sobrenaturais são posteriormente elucidados como resultados de enganos ou trapaças. Embora essa deflação do sobrenatural possa parecer por vezes anticlimática, Radcliffe alcançou uma popularidade tremenda em sua época. Matthew Gregory Lewis, com o romance O Monge, de 1796, e Charles Robert Maturin, com Melmoth o Errante, de 1820, recorreram descaradamente ao sobrenatural. Ambos os livros envolvem pactos demoníacos com resultados horrivelmente desastrosos. E foi durante esse período que a famosa Mary Shelley escreveu Frankenstein, em 1818. Uma obra notavelmente avançada que alguns acreditam ser o primeiro romance de ficção científica criado. Foi, porém, Edgar Allan Poe quem transformou a tradição agonizante do gótico em algo de valor estético muito superior. E com uma prosa intensa à flor da pele, Poe praticamente inventou o conto como nós o conhecemos e produziu em sua carreira tragicamente breve um conjunto de narrativas de horror que continua insuperável em sua dimensão e qualidade. A obra de Edgar Allan Poe amplia o aspecto do insólito. Existem narrativas de horror sobrenatural, como a celebrada história da queda da casa de Usher, em que Roderick Usher, sua irmã Madeleine e a própria casa compartilham uma só alma e sofrem uma desagregação conjunta. Também temos a Ligeia, em que a vontade de viver de uma esposa morta é tão forte que remodela a face da segunda esposa. Poe também se destacou no horror psicológico, como no conto O Poço e o Pêndulo, com a sua memorável representação das torturas da Inquisição. Também escrevendo histórias de sobrenatural ambiguidade, por exemplo, em Um Coração Delator,
não sabemos se o coração do homem assassinado de fato está batendo sobre o assoalho ou se o assassino simplesmente conjura o som com a própria mente. Na Inglaterra, no final do século XIX, muitos escritores tentaram aventurar-se pelo sobrenatural, especialmente na modalidade conhecida como histórias de fantasmas. Charles Dickens, em Um Conto de Natal, em 1843, recorreu ao tema com tintas um tanto carregadas para expressar uma mensagem de cunho moral. O escritor Joseph Sheridan Lafano, no conto Green Tea, Chá Verde, de 1869, construiu uma história arrepiante sobre um religioso assediado por um macaco sobrenatural. Lafano também escreveu um romance impressionante sobre uma vampira lésbica, chamada Carmila, em 1871, que abriu terreno para a criação do Drácula, de 1897, de Bram Stoker, o qual, por sua vez, tornou-se a narrativa protótipa sobre todos os hábitos dos vampiros. Robert Louis Stevenson, no conto O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de 1885, e Oscar Wilde, em O Retrato de Dorian Gray, de 1891, escreveram narrativas sobre sósias e seus duplos. Nos Estados Unidos, o cínico jornalista Ambrose Bierce tornou-se o maior sucessor de Poe, com as imortais histórias sobrenaturais e de horror psicológico que escreveu nos contos de Histórias de Soldados e Civis, de 1891, e Coisas Assim São Possíveis, de 1893. Na virada do século, 4 mestres supremos da ficção insólita emergiram, demonstrando que o gênero havia alcançado um clímax de refinamento e sofisticação literários. O autor galês Arthur Machen, com O Grande Deus Pan, de 1894, e outras obras, postulou a existência de uma horrenda raça atrofiada de criaturas semi-humanas, o povo pequeno, criaturas que viam à espreita nos subterrâneos da civilização. Machen, um anglo-católico fervoroso que sentia que o avanço da ciência estava despojando o mundo de suas histórias de mistério e encantamento, e investiu suas narrativas de uma convicção que poucos pareciam se equiparar. Lovecraft acreditava que sua novela The White People, publicada em 1904, era uma impressionante história de uma adolescente que era introduzida por sua governanta, sem o seu conhecimento, para um culto de feiticeiras. O irlandês Lord Dunsany escreveu Os Deuses de Pagana, em 1905, e outras narrativas de fantasia ambientadas no mundo imaginário que antecipavam a obra posterior de J.R.R. Tolkien. Dunsany desenvolveu um estilo de prosa parcialmente baseado na Bíblia do Rei James, de fluência e capacidade sugestiva inigualáveis. Em seus primeiros livros, ele concebeu uma cosmogonia completa de deuses, semideuses e devotos imaginários, algo que Lovecraft considerou altamente evocativo quando começou a desenvolver a sua própria pseudo-mitologia. Algernon Blackwood escreveu Os Salgueiros, que Lovecraft considerava a melhor narrativa insólita já escrita, uma história de assombração e horrores nebulosos ambientada no Danúbio. Tanto em romances quanto em contos, Blackwood dotou suas histórias de uma visão mística que oscilava entre o horror e o maravilhoso. Em suas melhores obras, como A Reunião das Histórias das Aventuras Inacreditáveis, de 1914, o assombro predomina e os fenômenos sobrenaturais evocam aquela espécie de emoção transcendente que associamos à religião. M.R. James, um eminente acadêmico inglês, escreveu 4 coletâneas de histórias de fantasmas que tiveram imensa influência e que elevaram esse subgênero aos mais altos níveis do talento artístico. James era um mestre da construção de histórias, e a estrutura complexa de seus contos forneceu valiosas sugestões a Lovecraft, quando este passou a escrever as narrativas mais longas de sua última década de vida. Lovecraft posteriormente admitiu, porém, que James era o membro mais mundano dos 4 grandes, pela natureza relativamente convencional de seus fenômenos insólitos. A literatura do sobrenatural foi, na época em que Lovecraft nasceu, um gênero rico e diversificado, mas ainda era considerada como uma espécie de curiosidade no mundo literário em geral. Muitos leitores e críticos
não acreditavam que se tratasse de uma forma literária inteiramente legítima e desprezavam-na por oferecer um escapismo vazio às duras realidades da vida. No decorrer de sua existência, Lovecraft buscou incansavelmente as maiores obras da ficção insólita para o seu desfrute pessoal. Mas, à medida que sua carreira avançava, ele acabou se tornando a figura mais revolucionária nesse campo desde Edgar Allan Poe. Hoje, a obra de Lovecraft atinge um público mundial e a sua influência estendeu-se a figuras de renome internacional, como Jorge Luis Borges, Humberto Eco e Michael Houellebecq. Esse texto, em particular, ao qual estou lendo, faz parte de um volume das mais completas narrativas curtas de Lovecraft publicadas em português, da editora Ex Machina, e que mostra, como muitas outras obras publicadas no Brasil, o poder da escrita de Lovecraft, quando pensamos em fantasia, horror e ficção científica. Obrigado mais uma vez por acessarem o canal Explorando Segredos e Mistérios. Deixe seu like e comentários para mais vídeos, Cthulhu Mitos, Fundação SCP e outros.